Pessoal, boa noite. Eu vou explicar como fazer o trabalho prático que temos para o segundo bimestre. Ele tem dois arquivos para ser alterados, desenvolvidos. Então, ambos vão ser usados JavaScript. E um a gente vai trabalhar com strings, né, caracteres, e o outro, uma outra página HTML, a gente vai trabalhar com algumas funções de data e hora. Tá? Então, falar primeiro aqui da data e hora. Inicialmente, ele está mostrando aqui, através de uma função em JavaScript, já vou colocar no código, a data completa que a gente chama. Então, é data, hora, com mês, dia, ano e o GMT, que é o horário que a gente tem, o fuso horário que a gente tem em relação ao meridiano, né, de Greenwich. Então, tem o horário padrão de Brasília. Ele aparece desse jeito aqui se a gente usar a função de data, né? A função de data, para fazer ele completo, é simplesmente pegar e dar um new date. Tá? Então, se fazer um new date, aqui eu coloquei como se fosse uma variável, né? Ela está dentro de um script, das tags de script, e ele mostra a data e hora completa, como eu mostrei anteriormente aqui. A ideia é que, na sequência, mostre o dia, o mês, o ano, o dia da semana, mas ele vai mostrar como se fosse numérico, né? De 0 a 6, então 0 seria domingo, 1 segunda, 2 terça, assim por diante. E também hora e minuto. Então, como se fosse hora, 2 pontos, minutos. Vou mostrar para vocês aqui como eu imaginei que poderia ser feito. E vai ser apenas um exemplo. Se quiserem modificar depois o CSS, pode ficar à vontade. Mas a ideia é trabalhar com as funções realmente. Tá abrindo aqui. Ó, então a ideia é que fique mais ou menos nesse estilo aqui. Tá? Aqui é a nossa data e hora completa. Então tem que mostrar o dia, o mês, o ano, o dia da semana. Como eu falei, ele vai ser numérico mesmo. E hora e minuto, nesse formato aqui. Agora, como que eu vou fazer? Lá na descrição da atividade, né, foi colocado quais as funções para serem utilizadas. Então, a atividade está pronta, está aqui como trabalho. Ó, quais as funções que eu vou utilizar? Já está pronta aqui com a mesma variável, inclusive. Acabei mudando. Então, essas funções vão ser utilizadas aqui. Deixa eu abrir a atividade, mas se melhor. Essas funções vão ser utilizadas para as datas que eu citei anteriormente. Então, é uma data completa, mas depois a gente vai separar mês, ano, dia, assim por diante. Tá? Para o outro arquivo, que aqui a gente vai trabalhar com caracteres, eu coloquei alguns botões para facilitar, porque era mais de uma opção, e a gente vai trabalhar, assim como a gente trabalhou um pouco com a calculadora, tem dois valores, dois campos para inserir valores, né, mas agora não vão ser valores numéricos, sim caracteres, né? Então, vou poder digitar letras, números, espaço, símbolos, assim por diante. Tá? E depois, conforme a informação aqui digitada no campo valor, eu vou colocar aqui, se é para aparecer o primeiro caractere, vai ter que aparecer em resultado. Quantidade de caracteres, ou seja, vai contar quantos caracteres apareceu, foi digitado aqui no valor 1 e vai aparecer. Qual que é o último caractere, assim por diante. No exemplo que passei para vocês, existem algumas funções já pré-prontas e na descrição do trabalho quais vocês vão usar. Então, aqui, qual a função para fazer tudo maiúsculo, tudo minúsculo, qual que é para juntar as palavras e para repetir. No caso do juntar e do repetir, eu vou precisar que preencha os dois valores aqui. Então, o valor 1 e aqui o valor 2. Para juntar, ele vai juntar essa palavra com essa. E para repetir, eu vou colocar uma palavra aqui e aqui no valor 2 a quantidade de vezes que vai repetir aqui. Né? Então, se eu escrever aqui hoje e colocar 6 aqui,
ao apertar o botão de repetir, vai ter que aparecer 6 vezes hoje. Tá? O botão limpar já está preparado. Então, agora eu vou mostrar no código HTML e no JavaScript como é que está preparado e onde é que vocês vão mexer. Então, aqui é o código bem semelhante ao que vocês tinham da calculadora, com os valores aqui e os labels, né? Aqui já tem os botões prontos. Todos os botões que estão aparecendo ali no HTML são os que estão aqui no código. Tá? Já existe aqui a função criada fn first character, fn de função, first de primeiro e o caractere. Aqui para cada uma dessas daqui já tem 3 funções criadas e daí vocês vão criar uma função para as demais. Tá? Então aqui precisa ser colocado um nome de função que vocês vão definir depois. Onde que estão definidas essas funções? No JavaScript. No arquivo main. Então aqui o first character está certinho, está funcionando. Não precisa mexer em nada. Né? Então aqui ele tem uma função char@, que ele retorna na posição 0 o primeiro caractere. Já a count character, ele tem uma função que se chama length. Se pronuncia length. Então essa função length é para colocar quantos caracteres existem que foi informado no valor 1. Para a função last character, não está implementado. Apenas tem o nome da função aqui. E aqui é para vocês, então, usarem a função que foi passado lá no trabalho, usando lógica, né? Para retornar qual que é o último caractere. E para as demais, ou seja, as outras 4 funções, eu vou ter que criar cada uma função aqui. O mesmo nome que utilizar aqui vai ter que ser utilizado no HTML. Tá? Então, aqui o calc não vamos utilizar, vocês vão utilizar um outro nome definido por vocês. E desenvolver a lógica aqui. Como eu falei ali, as 2 últimas funções, que é de repetir e juntar, vocês vão utilizar o V2, que é o segundo valor. Então, além do V1, vai utilizar o V2 também. Para as demais, para as 5 primeiras, apenas o V1 e o R, que é o resultado. Então, o resultado e o V1 vocês vão usar em todos. Então, basicamente é isso o trabalho. Vocês vão ter aí 2 semanas e meias para a entrega. E durante as aulas, que a gente vai ter, uma delas vai ser para fazer avaliação, e as demais aulas vão ser justamente para fazer esse trabalho aqui. Então, já está disponível a atividade lá no Google Sala de Aula. Ela está completa e foi postada, inclusive, os arquivos de exemplo, né, para cada um. E a entrega está prevista para o dia 2 até a meia-noite.